Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a Live Sinistra, feita por você e pra você. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber ele que é meu amigo, ele que é meu brother, ele que é meu irmão em Cristo, Valderi Tavares, advogado sensacional que vai trazer uma abordagem super interessante a respeito de um tema muito relevante e que tá dando muito o que falar. Liberdade de expressão. É isso aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre a liberdade de expressão e as questões socioeconômicas do Brasil. E para a gente começar essa brincadeira em alto estilo, eu chamo a lenda, eu chamo a autoridade jurídica. Valderi, meu brother, vem com tudo, bota a cara, meu Meu amigo parceiro. Cris, muito obrigado aí, viu, meu amigo, pelo convite. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui hoje com você no seu programa, viu? A alegria é toda minha, a honra é toda minha, toda nossa, Valderi. Muitíssimo obrigado por ter reservado na sua agenda esse espaço para poder vir aqui trocar essa ideia com a gente, expandir a nossa consciência a respeito desse tema. Estamos à Muito disposição, meu amigo. obrigado, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. E antes de começar a brincadeira, a gente aqui gosta de história, né? Então conta um pouquinho para a gente aí, de forma bem breve, essa sua história com o ambiente jurídico, a advocacia, como é que foi isso daí? Como é que foi? Foi um sonho? Era um sonho de criança? Foi uma estrela que brilhou na sua frente? Como é que foi esse processo para você virar advogado? Conta pra gente. Cris, veja bem, na minha família não tem ninguém advogado, certo? Aliás, não tem ninguém da área do direito. Eu fui, assim, realmente o primeiro. Meu pai é um cara da área de humanas. Meu pai terminou história, né, e foi um jornalista que atuou em jornais de Natal, né, e tinha o seu próprio jornal lá na cidade de Açu, à época. Depois migrou para a questão de blog e tal. E eu sempre vi ele lendo muito, né, adquirindo conhecimento. Pra você ter uma ideia, eu era novo e meu pai, eu já vi meu pai estudando, né, alguns livros, digamos assim, atípicos, até hoje, para se lerem, né? Eram os deuses astronautas de Eric von Däniken, Rajneesh, de filosofia oriental, Krishnamurti, e eu vi ele ler esse pessoal, e eu ficava assim, que danado é isso, né? E meu pai foi quem me pegou pela mão para fazer essa travessia para o conhecimento, né? Ele adorava ligar para mim, meu pai faleceu em 2019, mas ele adorava ligar para mim todos os dias para falar sobre algum fato político relevante no país, ou econômico no país. Então, ele ligava para mim: ei, viu isso aí, Juninho? Aí, meu nome é Valderi Tavares da Silva Júnior, né? E aí ele viu isso, e aí eu ligava para ele também, a gente trocava essas figurinhas. Mas foi meu pai quem, de fato, me pegou pela mão para me levar a esse mundo do conhecimento. Então, eu naturalmente tive essa simpatia pela área de humanas, né? No primeiro momento, pensei que até pudesse ser o sucessor dele, né? Mas eu pensei melhor e eu acho que eu me encaixava mais na parte da argumentação, na parte do diálogo ali, de enfrentamento, nos debates. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de testar argumentos, né? Testar a minha capacidade juntamente com a capacidade do outro, nesse sentido de enfrentamento, né? Enfrentamento de opiniões, de ideias, de pensamentos, né? Então, eu sempre fui afeto a isso. E daí, quando eu vi que eu me encaixava melhor nessa área, eu decidi seguir por essa área, né? Mas o mundo da humanas, de um modo, né, bem geral, eu sempre fui bem simpático a ele, né? Mas o meu enveredamento na área de direito foi por causa disso, porque eu via meu pai, né, a aquisição de conhecimento que ele teve, eu criei uma simpatia e depois segui o meu próprio caminho na advocacia. Que massa, sensacional. Aí a gente vê a importância, né, do exemplo dos pais, né, na constituição educacional dos filhos e por meio da leitura. A gente fala tanto, né, a leitura é extremamente importante e tal. E olha aí, né, que influência legal. Muitíssimo obrigado por ter compartilhado com a gente
esse pedacinho da sua história. E vamos lá, traz pra gente aí, pra gente começar a brincadeira, né? O que é essa tal liberdade? O que é liberdade? Uma palavra tão pequenininha, mas de uma complexidade enorme. Esse é um tema que não é porque eu estou falando aqui na sua live hoje que eu passei a ver ele agora, certo? Mas é um tema que é recorrente para mim desde sempre, porque a liberdade, ela não é só a capacidade que você tem de fazer A ou B, de fazer uma escolha na vida, daquelas opções e escolhas que se tem na vida de você tomar um caminho ou outro. Mas a liberdade é muito mais do que isso, né? E eu costumo traçar a liberdade em dois parâmetros balizadores, que é o da liberdade objetiva, que é aquela liberdade que você está sendo observado pela lei, ou seja, a sua liberdade está limitada pela legalidade, ou seja, pelo conjunto de leis e normas que regem a vida em comunidade, né? Então, o seu ir e vir, ele muitas vezes está limitado à lei, você não pode infringir aquela norma, certo? E existe a liberdade subjetiva, que aí é uma liberdade que traz reflexões muito mais profundas, né? A liberdade subjetiva, ela tem dois subgrupos, né? O grupo daquele pessoal que explora a liberdade sartriana, que é aquela liberdade desenfreada, aquela liberdade que se pode tudo sem implicação nenhuma. O que é certo para mim e o que é errado para você, eu não posso dizer que é errado o que eu estou fazendo, nem você pode dizer a mim que o que eu estou fazendo é errado, e nem eu posso dizer a você que o que você está fazendo é errado, né? Não existem valores morais e éticos em relação à liberdade. Eles dizem que a liberdade tem que ser a verdadeira liberdade, aquilo que você quiser praticar como liberdade. E fique bem claro que eu não comungo nem compartilho desse pensamento. Mas existe outro subgrupo, que é o da liberdade religiosa. Liberdade religiosa, quando eu falo, é a liberdade que advém do conceito judaico-cristão, né? Que é o que foi desenvolvido, foi implementado e foi desenvolvido na nossa cultura ocidental, né? Queiramos ou não, o mundo ocidental ele é permeado pela liberdade judaico-cristã, né? Quem participou ativamente nas construções do conceito de liberdade, antigo e moderno, foram os próprios personagens da história da igreja cristã. Pessoas como Agostinho, muito conhecido na filosofia, a escola patrística, Tomás de Aquino, no século XII, os reformadores, tão conhecidos também como Calvino, Lutero, Zwingli, todos eles participaram ativamente na construção desse conceito de liberdade. Mas traçando esse panorama geral, o que a gente pode extrair de tudo isso é o que é a liberdade, a verdadeira liberdade. E aí eu sempre costumo dizer o seguinte, que a verdadeira liberdade não é a capacidade de você fazer o oposto, né? Ou seja, tem A e B na sua frente e você pode fazer A, mas você acha que pode fazer B também. Mas muitas vezes, o que é que acontece? Quando você vai fazer o A, né, que é a sua primeira opção, você vai fazer porque uma determinada ideologia ali está pensando por você, ele engoliu, você está entendendo? E você perde o seu juízo, a sua razão autônoma, independente, crítica, porque aquela determinada ideologia, por exemplo, lhe engoliu. Então você acha que você está tendo liberdade para fazer aquilo, mas você não está tendo liberdade para você aquilo. Você não exerceu um juízo crítico, um juízo de valor sobre aquela situação. Então, você até pode fazer o outro, mas você não vai fazer porque você não tem um juízo crítico autônomo para poder escolher o B. Você está ali sempre focado a fazer o A, está ali instrumentalizado para fazer o A, porque você não tem verdadeira liberdade. Você está escravo daquela ideologia de pensamento. E eu acho que a verdadeira liberdade não é apenas a capacidade de fazer o oposto, mas está, de fato, não determinado por fatores alheios e externos a você. É você ter o seu próprio juízo crítico, o seu juízo de valor independente, autônomo, como razão autônoma, para você escolher entre A ou B. E não necessariamente essa liberdade representa
uma escolha certa. Mas são as escolhas erradas e certas, desde que sejam na verdadeira liberdade, que você vai aprendendo na vida. O que não pode é você escolher A ou B, porque ali alguém está pensando por você e vai lhe conduzindo ali implicitamente, tacitamente, a você supostamente estar fazendo uma escolha que é fruto da sua liberdade, mas que na verdade não é. Então, a verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o oposto, mas sim de não estar determinado por fatores externos e alheios a si mesmo. É ter realmente um juízo de valor autônomo e crítico, para você poder fazer escolhas na sua vida. Então, acho que a verdadeira liberdade é essa. Sensacional. Esse conceito que você traz para a gente já começa assim, como eu falo, arregaçando, dando um soco na ideia e sacudindo a nossa mente, né, expandindo a nossa consciência em relação ao tema liberdade de expressão, que envolve, né, pelo que eu consegui discernir um pouco, responsabilidade, né? E trazendo essa questão para a lei, como que a lei, como que a legislação, a Constituição enxerga essa questão de liberdade de expressão? A liberdade é um direito de expressão, liberdade garantida, né, pela Constituição, pela legislação ordinária, e nada mais é do que o uso do seu livre-arbítrio. Né? Você tem a capacidade de fazer A e B, desde que naquele juízo crítico, autônomo, independente, e não por fatores externos, mas ao você fazer essa determinada escolha, você está ali exercendo seu livre-arbítrio. E, de certo modo, fazendo uso da sua liberdade de expressão. No entanto, essa liberdade de expressão, como qualquer outro direito, não é absoluta. Você não pode simplesmente sair xingando as pessoas, sair desrespeitando as pessoas, sair, como a gente diz aqui no Nordeste, esculhambando os outros, né? É preciso ter responsabilidade, né, naquilo que você fala, porque o que você fala, você pode incorrer em injúria, difamação, calúnia, que são crimes contra a honra, que é preciso você ter cuidado em relação a isso, né? E a liberdade de expressão, além de estar tutelada pelo direito nesse sentido, ela é algo que hoje nós vemos aí como objeto de muita polêmica, né? O que é que se pode falar, o que é que não pode, porque é de grupo A pode se falar, porque é de grupo B pode se falar, e um grupo A critica porque acha que o outro tem mais liberdade de expressão, e o outro critica porque acha que, na verdade, o outro é quem tem mais liberdade de expressão, e fica essa discussão, mas a discussão, o diálogo, o debate é válido, é legítimo, né? Nós temos que, de fato, ter essa capacidade de discutir, desde que com responsabilidade, sem atropelos morais, né, no sentido de envolver injúrias, de envolver, como se diz aqui no Nordeste, acabei de falar, esculhambações um com o outro, né? O interessante é a gente ter um diálogo sóbrio, sereno, sobre todas as questões da vida, não necessariamente sobre a política, mas a gente precisa ter esse respeito, né? Até mesmo num post que é feito no Instagram, você ali põe ali uma mensagem, muitas vezes a mensagem ali que você põe é uma mensagem totalmente ofensiva, né, desrespeitosa. Então não tem como se estabelecer um diálogo, né? E a verdadeira liberdade de expressão não é isso. A liberdade de expressão é tratar tudo com responsabilidade, sobriedade e serenidade. E é importante nessa fala aí que você traz à tona justamente a questão da responsabilidade, né? Porque eu sempre falo com os meus alunos, liberdade de expressão, né? Que casa muito, né, com o que você falou, converge muito a nossa fala. Não é você falar o que você quiser, como você quiser, onde você quiser, para quem você quiser. Não, isso é libertinagem, que é um conceito que a gente vai falar daqui a pouco. Isso é imaturidade, né? Então, assim, liberdade de expressão é você ter noção, consciência crítica do que você está falando, do seu posicionamento e se responsabilizar por tal, não é isso? Então, eu preciso ter essa noção. Então, outra coisa, as pessoas acham que posso falar qualquer coisa e, independente do que seja, que eu estou exercendo liberdade de expressão. Não, porque a própria lei também, ela determina algumas coisas que também não são legais, né? Não são legais no que eu digo assim, divertida, não está de acordo com a lei. Por exemplo, se o cara profere um discurso de ódio, um discurso que fere direitos sociais, ele não está exercendo a liberdade de expressão.
né? Ele está vomitando o ódio dele. Aí vem a lei para poder legislar, para poder organizar. Então a sua fala foi assim extremamente relevante. E já que eu já toquei no assunto, a gente falou um pouco sobre liberdade. Explica para a gente aí agora o que é a libertinagem. O que é esse negócio? Eu ia justamente lhe pedir uma parte quando você estava falando, mas como você já deixou essa pergunta para mim, eu costumo dizer que tudo que se faz na vida, seja A ou B, é uma liberdade de expressão. Você está usando o seu livre-arbítrio. Agora, a utilização apropriada desse livre-arbítrio, como está também a utilização inapropriada do livre-arbítrio. Por exemplo, a libertinagem que você falou, para mim, é o mau uso do livre-arbítrio. Você ser uma pessoa que desrespeita o outro, você ser uma pessoa que não sabe conversar, não sabe ouvir o outro, como é que você vai estabelecer um diálogo? Como é que você vai estabelecer ali qualquer sintonia, né, de pensamento ou de ideia, que possam divergir, mas que, no mesmo tempo, às vezes, podem convergir também? Como é que você estabelecer isso se você não consegue ser nem respeitoso com o outro? Você está me entendendo? Então, a libertinagem entra nesse sentido, entra no mau uso do livre-arbítrio, né? No mau uso da liberdade de expressão. Então, assim, se você fala, tem um ditado muito popular que se diz assim, fulano fala o que quer e ouve o que não quer, né? Então, é praticamente, basicamente isso, né? Só mudaria o seguinte, fulano fala o que quer, mas a lei vai punir porque ele falou que não deveria. Está entendendo? Então, o certo seria isso, né? Se tem um diálogo, um debate, né? Uma conversa serena e sóbria. Isso é o que eu acho que está faltando muito no nosso Brasil, né? Não só a nível de política, mas a nível social, existencial, né? Em qualquer nível que nós estejamos falando que envolva relação interhumana, né? Então, qualquer relação dessa precisa estar permeada, né? De serenidade, sobriedade e, sobretudo, respeito, sabe, meu amigo? Perfeito, perfeito. E a liberdade de imprensa? Tem alguma coisa a ver com isso? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa? O que é a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa é algo que também é protegido pela legislação e nada mais é aquilo que os órgãos de comunicação, a mídia, precisa ter para poder divulgar informações, certo? E as informações, como devem ser divulgadas, né? Fidedignas. Porque, às vezes, nós sabemos que há uma pressão muito grande na mídia, né? Nos grandes canais de comunicação, muitas vezes, a depender do governo, para ocultar, ou omitir, ou refrear uma determinada informação. Mas é importante que a imprensa tenha essa liberdade, porque só assim as pessoas vão ficar cientes, né, daquilo que de fato está acontecendo. E a gente só pode, e aí quem volta naquele ponto inicial de conversa, de que a gente precisa ter um juízo autônomo, um juízo crítico, fazer o nosso juízo de valor. E a gente só consegue fazer isso se nós tivermos as informações necessárias. Então, eu acho que a liberdade de imprensa é muito importante no sentido deles não estarem submissos nem subservientes a qualquer sistema que for, político, ou seja lá o que for. Existem órgãos de comunicação, existe como qualquer outro profissional, existe um profissional bom e um profissional ruim, mas também existem órgãos de comunicação que não se dobram, que estão ali comprometidos realmente em noticiar o fato como verdade. Eu sei porque meu pai era jornalista e eu vi muitas vezes, né, os interesses políticos e econômicos ali envolvidos tentando refrear, e ele não, vai ser noticiado porque aconteceu, né? E ele fazia isso justamente por causa da liberdade de expressão, de imprensa, aliás. Uhum. Então, é importante que exista tudo isso. Você vê que a gente falou aqui de três coisas, né? De liberdade de expressão e liberdade de imprensa, todas elas ligadas à responsabilidade, ao juízo crítico da autonomia da razão e implicadas aí em o indivíduo ter
aquela vontade, né, livre e despreocupada de retaliações, de punições, para se fazer aquilo que ele de fato quer fazer, né? Essa eu creio que é a verdadeira liberdade. Liberdade teórica que a gente viu inicial, liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, né? Que massa, que massa. E antes da gente entrar no segundo bloco do nosso bate-papo, eu quero mandar um recado aqui para você que nos assistiu até aqui. Tá gostando? Então vai lá, curta, vai lá, faça seu comentário, né? Siga nosso canal, ative o sininho, indique para o YouTube que isso aqui é um conteúdo de qualidade, de relevância, ou seja, dá aquela moral, tá? Aquela moral que, graças a Deus, a Live Sinistra recebe da Barber House, porque você acha que eu fico bonitão assim como? Barbinha parada, cabelinho na linha. Inclusive, vamos marcar, hein, Valderi? Dá uma passadinha lá na Barber House, a Com gente vai marcar certeza. aquele atendimento especial, Vamos aquele lá. cafezinho. E depois, né, como a gente gosta de massa, eu sei que você gosta também, a gente vai saborear aquela pizza maravilhosa lá Sabor é na bom demais. Gutierrez. E aqui não é papo de marketing, não, é real, hein? Convidando mesmo pra gente marcar uma sexta-feira, um sábado, pra gente ir lá e saborear. A melhor Vamos pizza lá, de com Parnamirim, certeza. sem sombra de dúvida, meu parceiro. Com certeza. Continuando o papo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que hoje tem, né? Hoje o couro vai comer, né? E os movimentos políticos democráticos, eles influenciam, né, na divulgação da ideia de liberdade de expressão? Eles, não só os movimentos democráticos, como os movimentos antidemocráticos também, né? Eu não sei se você sabia dessa informação, mas praticamente 70% dos regimes no mundo são regimes antidemocráticos, né? E governam, regimes que eu digo de governança, né? Regimes que trazem aí governabilidade sobre um outro país, né? Ou sobre estados. Então, praticamente 70% são de regimes antidemocráticos, né? Então, não só os movimentos democráticos, mas os movimentos antidemocráticos, eles influenciam e colaboram, sim, nesse entendimento das pessoas do que é liberdade, porque aqui no Brasil, a gente pode exercer essa liberdade, mas em países do Oriente Médio, por exemplo, como a Arábia Saudita, eles não vão saber não o que é liberdade, porque eles não podem fazer muitas coisas das quais nós fazemos, né? A mulher é a primeira que não sabe o que é liberdade nem de sair de casa desacompanhada, né? De sair de casa sem estar com um turbante na cabeça, né? Então, não sei se você sabe, por exemplo, em Meca, eu e nem você poderíamos entrar, já que não somos muçulmanos, né? Lá só pode entrar muçulmano, né? Isso aí é passível de prisão e até de morte se você entrar lá, né? E eles encasquetarem com você, né? Em relação a isso, é você de fato ser um muçulmano, entendeu? Então, assim, a liberdade que se tem lá, ou a falta de liberdade que se tem lá, influencia muito no conceito de liberdades deles lá, né? E aqui no nosso país, a gente tem uma certa liberdade, mas a gente tem liberdade e nessa liberdade nós podemos fazer escolhas certas ou erradas, mas não se compara em nada com a falta de liberdade que eles têm lá, né? Então, eu acho que tanto os movimentos democráticos como os antidemocráticos, eles contribuem, eles, eles Interfere? influenciam, né? E Ok. interferem também, né, nos conceitos de liberdade das pessoas, né? Massa. E a gente passou por um período, né, regime político-militar, em 64, né, ano 85, que impôs à sociedade brasileira duras regras, né, de cerceamento da expressão, da opinião, inclusive por meio da censura. Explica pra gente aí um pouquinho sobre essa parada de censura. O que é censura? Olha, veja bem, censura é um ato de coibir, né, um ato que parte de uma entidade governamental, do própria justiça, né, de coibir uma pessoa de se expressar, né, de exercer ali a sua liberdade de expressão. Por exemplo, na ditadura militar teve o AI-5, né, o ato institucional número 5,
né? Caçou mandatos de deputados federais, senadores, fechou o Congresso, né? Foi um ato assim, extremamente arbitrário e realmente colocou muita gente, pessoas, por exemplo, na região do Amazonas, que tinham bens, os bens foram todos confiscados, né? Eu acabei de ver uma série muito interessante, se você puder veja, da Transamazônica, né? 4.300 quilômetros, ali, iniciar ali Cabedelo, aqui, né, em João Pessoa, e vai até Lábrea, que é uma cidade do Amazonas. Era para ir até Benjamin Constante, né, já na divisa da Bolívia, mas aí seria ali tem muitos rios, então seria nessa vai fazer muitas pontes de Lábrea até Benjamin Constant. E aí não foi feito, parou em Lábrea. Mas é uma obra que tinha um lema assim, para não entregar, vamos integrar. Você está entendendo? Para poder dizer assim, para não entregar a Amazônia a outros países, vamos integrar a Amazônia ao restante do Brasil. E a gente vê os absurdos que foram do ponto de vista ambiental, da destruição da fauna, da floresta, sabe, dos ecossistemas. Assim, muito índio ali foi morto, foi dado sumiço, né? Então, muita coisa arbitrária, sabe, foi feita ali. Tinha assim, um lema de vir para lá, porque lá aqui no Nordeste, a maioria das pessoas vão para lá fora do Nordeste, que no Nordeste tem muita gente e pouca terra, e lá tinha muita terra e pouca gente. Então, quem ia para lá recebia do INCRA glebas de terra, né, para poder cultivar ali. E tinha incentivos para quem mais derrubava árvores, né, naquela região ali. E tudo isso, cara, sabe, feito com muita truculência, sabe, com muita arbitrariedade, sem diálogo com a população, sabe? Feito da forma como se achou que deveria ser feito, e não é assim, certo? Um regime democrático, você não toma uma decisão só. Regime democrático, você toma decisão em conjunto. Se você não quer viver no regime democrático, sai do país. Winston Churchill dizia que a democracia é um ruim regime de governo, mas dentre os piores é o melhor. Você está me entendendo? Então, tem falhas? Tem. Tem defeitos? A democracia tem. Mas aí, dentre todos esses defeitos e falhas, ainda é o melhor regime de governo do qual nós podemos viver. Né? E, claro, com seus acertos e seus erros, a gente vai tentando melhorar a democracia. O Brasil é um país que tem aí 33 anos, 43 anos, não, 37 anos, né, de 85 para cá, 38 anos, né, de emancipação democrática, né? Então, a gente vai acertando e vai errando, mas a gente precisa entender que democracia é isso. Democracia é a discussão serena, o debate sereno, sóbrio, né? E não esculhambar um ao outro. Eu acho que tem que ser muito isso. Então, o que você fala, você não está muitas vezes exercendo sua liberdade de expressão. Ali que você fala, você está sendo mais educado e respeitoso com o outro. E a lei realmente tem que coibir. Agora, nada no Brasil, nesse período recente, se comparou ao período ali da ditadura militar, principalmente do AI-5, né? Do que aconteceu naquela época, dos calas-bocas, né? Que houve, né? Muito naquele tempo, né? Então, nessa época aí, quem se posicionava contra, né, determinada ideia, determinado comportamento governamental, era calado, né? Não tenha dúvida, é a mesma coisa do que existe hoje uns movimentos anti-holocausto, certo? Eu estive lá na Alemanha, Cris, e eu vi os campos de concentração nazista. E, assim, chega, não é ser irresponsável, chega a ser uma pessoa má dizer que não houve o holocausto, né? De todas aquelas fotos de pessoas que estão ali aqueles campos de concentração, que foram presas, judiadas, ali em sofrimento, 2 graus, Cris, eu estava ali todo agasalhado, mas tinha gente que ficava ali, na época de Hitler, nu ou com um tecidozinho
como uma bermudinha ali, sem camisa, sem nada. E todos os dias ele fazia contagem. E se ele fizesse uma contagem num dia de 5 mil, no outro dia tivesse 4.999, tinha que procurar quem é que morreu e refazia uma contagem, tudo isso com o pessoal lá no pavilhão aberto, com frio extremo. Então chega a ser maldade você defender, por exemplo, um anti-holocausto, dizer que não houve isso, tá entendendo? Como houve tortura e houve muita coisa má na ditadura militar, você tá me entendendo? Uhum. Então, a gente tem que ter responsabilidade também com as informações e as notícias, né? Aquele juízo crítico, autônomo, independente, que a gente falou discutiu lá atrás, estou entendendo. Isso. E ao olhar jurídico, os últimos governos articularam alguma ação política de censura à sociedade? Olha, aqui eu não estou defendendo, que fique bem claro, nem esquerda e nem direita. Eu não penso nessas categorias. Eu procuro ser uma pessoa centrada. Eu acho que estou alinhado ao centro, tá entendendo? Eu acho que existem coisas boas e aproveitáveis na direita, como existem coisas boas e aproveitáveis na esquerda. Então, existe essa tese, essa antítese, e eu faço a minha síntese de tudo isso que acontece. Eu acho, particularmente, que até 1985, na ditadura militar, quando terminou, eu acho que houve esses atropelos enormes aí, esses comportamentos maldosos, né, comportamentos de realmente sádicos, né, de ter alegria e prazer no sofrimento do outro. Não existe outra explicação a não ser isso, né? Eu costumo dizer, a minha esposa, a gente já viajou bastante, a gente praticamente conhece o país todo, e sempre a gente, quando para numa situação, a gente procura tentar entender o contexto histórico dali, social, e é fantástico como cada região do país foi afetada por isso, entendeu? Por esse resquício da ditadura, desse período de censura exacerbada, né? Mas, desculpe, só a pergunta que você finalizou foi... Sobre a questão se Sim, nesses últimos anos, se houve realmente, porque a gente ouve falar, né? Tá censurando isso, aquilo, mas houve ato de censura dos governos? Então, assim, de 85 para cá, eu acho que não, entendeu? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que a justiça, ela está certa em, muitas vezes, coibir determinados comportamentos. Pode ser de quem for, certo? Desde que sejam comportamentos errados, deve ser. Não, porque é fulano de tal, o juiz fulano de tal, e eu não concordo com ele. Quanto a isso, você pode contratar um advogado, constituir um advogado, e pelas vias legais tentar reformar isso, e não entrar em ofensas pessoais, insultas pessoais, né, inclusive envolvendo a filha, a mulher, sabe? Então, é tudo respeitoso nesse sentido, né? Eu, particularmente, já tive decisões desfavoráveis que, em condições e circunstâncias idênticas, semelhantes, o juiz julgou e me deu caso favorável ao meu cliente. Você está me entendendo? Então, eu não fiquei de mimimi, né? Eu fui atrás das vias legais para tentar reformar isso. Os arbítrios de um ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, devem ser corrigidos e coibidos pelo Senado Federal. Existe um caminho legal. Aí, por exemplo, se existe um caminho legal, né, que seria, por exemplo, um impeachment, ali pelo Senado de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o Senado não se mobiliza, não se movimenta para que isso aconteça, quem está sendo o errado dessa história? É o ministro que permanece lá ou é o representante do Senado que não instaurou ali um impeachment para poder tirar o cara? Está me entendendo? Então, assim, são inversões de valores, né? Então, o que a justiça também faz, ela é passiva também de cometer erros, mas de ser responsabilidade por esses erros também, porque a qualquer momento, se o Senado aceitar um pedido de impeachment do ministro, ele pode ser avalizado ali, né? Se avaliado ali, se o que ele fez foi errado ou certo, e se dá a punição necessária correspondente a ele em relação àquilo que
ele fez e as pessoas acham que ele excedeu, né, no julgamento Uhum. dele, né, e por Ou aí seja, a vai. gente precisa entender mais sobre as articulações políticas, né, jurídicas, antes Sem de se dúvida. posicionar, porque senão a gente vai estar, como você falou, né, sendo alienado por determinadas ideologias, por falácias, e fica só reproduzindo aquilo ali, que no final acaba fazendo parte de uma massa de manobra para cumprir um interesse de um determinado grupo, que a gente não sabe nem qual é, mas só está ali gritando, né? Essa é a graça da democracia. Você está me entendendo? Tem os erros, acertos, falhas, defeitos e virtudes também. Então, a democracia isso é construção em grupo. Não existe nenhuma sociedade na história da humanidade, no período paleolítico, neolítico, no período moderno, que não tenha tido avanço entre erros e acertos. Tá entendendo? Por que a gente vai Entendi. ser diferente? Por que eu tenho a verdade e você não tem a verdade? Porque você tem a verdade e eu não tenho. Tá me entendendo? Uhum. Então não existe, é indissociável da natureza humana e do convívio em sociedade essa capacidade que nós temos de cometer erros e praticar acertos. E nós só crescemos juntos em comunidade, em sociedade, se for essa a nossa perspectiva, de que vai haver, não houve nem está tendo, não, vai haver sempre erros e acertos. O que a gente tem que Entendi. fazer é procurar minimizar e tentar instrumentalizar isso da melhor maneira possível, exercendo, né, você que está me ouvindo, exercendo o seu juízo crítico, não sendo massa de Uhum. manobra, nem de um lado nem de outro, nem de ideologia nenhuma, mas sim fruto da sua razão autônoma, porque você é um ser pensante, você pensa, você tem a capacidade de refletir. Então, reflita e aí você vai conseguir viver melhor, tanto para você quanto para os outros. Perfeito. Eu perguntei isso porque, assim, essas últimas semanas, né, a galera discutiu muito sobre, a mídia também bombou muito sobre o PL 2630, né? Primeiramente, fala pra gente aí, o que é um projeto de lei? O projeto de lei é nada mais é do que uma iniciativa para que seja ali promulgada uma lei. Mas, como o próprio nome já diz, projeto de lei, né? Então, ainda não é uma lei, mas é um projeto de lei, né? Então, eu vi essa discussão, né, que teve em relação a isso, e foi realmente uma loucura, né? As Porque pessoas. assim, a galera não conhece direito, não sabe nem o que é um projeto de lei, né? Infelizmente, né? É um outro tema para a gente discutir futuramente, que é a inviabilização de acesso ao conhecimento jurídico. Né? A lei é para todos, a Constituição, todos têm acesso, mas há algo ainda que inviabiliza isso. E essa inviabilização faz com que a gente não conheça os trâmites políticos, jurídicos, e a galera que conhece, a galera que tem conhecimento e tem um determinado interesse, seja lá qual for, manobra essa galera que não tem, né? Então, assim, a galera falou muito assim, que isso, que aquilo, mas na verdade, né, acho que talvez você iria iniciar falando isso daí, sobre o que versa esse projeto de lei 2630. Eu sei que institui a liberdade brasileira a lei, lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né? Mas fala aí pra gente, versa sobre o Então, que esse negócio? eu tive foi um susto. Eu acordei, fui mexer o Instagram e vi várias pessoas postando: olha, isso aqui e tal, a gente não vai poder falar mais isso, não vai poder falar mais aquilo, isso é um absurdo, e é não sei o quê. E quando eu fui olhar, não era nada disso. Outra coisa que as pessoas precisam fazer, Cris, e não fazem, o dever de casa. A gente tem um costume, um mau costume, de ter contato com as coisas de segunda mão. Mas a gente precisa ter contato de primeira mão. Eu faço isso em tudo na minha vida. Não é porque Beltrano, Fulano, Cicrano, não é porque eu li, porque foi dito ali, naquele livro e tal, que eu tenho que fazer aquilo. Não, calma. Ele pensa igual a mim. Ele pensa como eu também penso.
Você está entendendo? Então, se ele tem aquela posição, eu sou obrigado a pensar igual a ele, não. Eu vou pensar de acordo comigo, com a minha mente, com a minha razão autônoma. Se o que ele pensa bater, felicidade. Mas se não bater, eu vou fazer o quê? Por que eu sou obrigado a me submeter ao pensamento dele? Não sou. Eu sou um ser pensante. Você está entendendo? Então, isso é que as pessoas não fazem. Ficam ouvindo de Beltrano, de Cicrano, né, aquilo que não é verdade. Quando eu fui na lei, li a lei, né, e a lei não tem nada disso. A lei de 2020. Projeto, né? Projeto de lei, é 2020. Alessandro Vieira. E é um projeto, assim, de lei que eu acho que é benéfico à sociedade. Você está me entendendo? É um projeto de lei que visa regulamentar as mídias sociais. Né? Hoje, Instagram, Google, YouTube e Twitter, e todas essas mídias sociais, Facebook, todas essas mídias sociais, elas não têm uma regulamentação. E precisam ter. O futuro exige isso, gente. Compreende? Vem chegando a inteligência artificial aí. Ninguém está se conversando sobre isso. Você está me entendendo? A inteligência artificial está avançando nos Estados Unidos em relação ao exército mais que tudo. Compreende? Porque drones, são tanques de guerra agora monitorados e conduzidos por inteligência artificial, sabe? Então, assim, ninguém está falando sobre isso, não existe essa discussão sobre esse assunto, de uma coisa que já chegou e a tendência é de ficar, não chegou e não vai passar, não, chegou e vai ficar. E a gente aqui perdendo tempo com se regulamenta mídias sociais que já existe há bastante tempo. Não. Eles estão preocupados com isso porque envolve grana. Por exemplo, o YouTube, pouco importa o que está sendo falado ali, se é uma fake news ou não, se é algo que pode ser ali comprovado ou não. Eles querem ganhar o dinheiro, ganham o dinheiro e a coisa aí segue o baile. E aí depois que se juntam os cacos aí do que foi falado, né? E muitas vezes uma reputação, a honra de uma pessoa totalmente dissolvida ali, né, por aquele vídeo propagado como sendo aquilo. Então, a pessoa não fez nada daquilo. Você está me entendendo? Então, assim, eu acho que isso vem a contribuir bastante para o crescimento, aquele crescimento que a gente falou aqui, entre erros e acertos, certo, do nosso país. É importante trazer isso à tona, porque, assim, infelizmente, como eu falei, muitas pessoas não têm noção e acabam falando besteira, pô. Eu ouvi um dia, e olha só, hein, eu ouvi um dia em uma live, né, um advogado falando contra essa lei e trazendo a seguinte expressão: não, é porque fulano de tal, se você está aqui agora e falar isso, falou a palavra lá, falou a expressão, você pode ser censurado. Você pode isso, você pode aquilo. Ué, falei, cara, eu acho que não é bem assim, não, esse negócio. Então, assim, o projeto de lei visa regulamentar, né, as redes sociais, o uso das redes sociais, os aplicativos, porque, assim, até tempos atrás, pouco tempo, era terra de ninguém, né? Até mesmo para poder julgar uma ação de preconceito, de racismo, seja lá o que for, gerada nas redes sociais, não tinha, não era tipificado, né, na lei. Então, assim, eu acho que essa regulamentação, ela vem para fazer, além disso, várias outras coisas também, e também direcionar o limite de ação dessas redes sociais aqui, porque como você falou, como é que é isso aí? Como que é o uso dessas redes sociais? Porque a rede social, ela vai e fala, se defende dizendo que ela não tem responsabilidade pelo conteúdo que é produzido. Mas quem é que expõe esse conteúdo? Qual é o pente fino, filtro que se passa, não é? Então, assim, a gente precisa saber muito mais sobre essas coisas. Infelizmente, nesse período, foi utilizado essa falta de consciência, falta de busca por conhecimento da sociedade para disseminar as fake news. Né? As próprias fake news é uma coisa que precisa ser combatida. E por onde que se dissemina fake news? Pelas redes sociais, por essas mídias, né, de internet que, por meio desse projeto de lei, vão passar a ser mais, não vou dizer investigada, mas assim, observadas, vão passar a ter mais noção sobre o que ela produz e o que ela divulga, né? Isso visa trazer transparência sobre o processo, sobre a instrumentalização que é natural
da utilização dessas redes, dessas mídias sociais. Tá entendendo? Isso vai trazer transparência. Ou Então, seja, positivo pra gente, né? Pro com nosso uso. certeza, não tem Pô, então dúvida. você ouviu o cara falar besteira, porque foi besteira, né? Não porque você não vai poder isso, porque você vai ser censurado. Se você falar mal de não sei o que do governo, você vai ser censurado. Porra. Não, isso não existe, né? Isso aí não é o objetivo da lei, até porque a lei aí vem em 2020, não tinha nem essa discussão que houve aí. Até ano passado, em 2020, ninguém discutia isso, só discutia sobre o Covid, né? Então, não existia ainda essa discussão, mas eu acho que é acertado. E outra coisa, não se pode demorar também a apreciação disso, não. A reforma tributária foi aprovada recentemente, fazia mais de 30 anos que estava numa discussão, uma discussão sem fim, você está entendendo? E quando se precisa tomar uma decisão, você está entendendo? E o parlamento é soberano, meu amigo. Certo? Não é eu nem você que vai questionar a decisão do parlamento, não. O parlamento decidiu bem. Se eu moro aqui no Brasil, eles foram eleitos pela maioria do povo, seja direita, esquerda, centro, seja que articulação política foi feita, mas o parlamento decidiu. Se eu não estou satisfeito, pego o meu banquinho e E saio de saia de mansinho. fininho. Tá Pega o entendendo? beco. Fala igual o Matuto. Pega o beco. Eu consigo viver em qualquer governo, consigo, porque eu procuro respeitar, você está entendendo? A questão da, da, da autoridade ali. Se o parlamento decidir, se o executivo decide, se a justiça caça a decisão do parlamento, do executivo, está dentro da previsão da normalidade da processual da coisa, então não tem que ser discutido, não. Uhum. Que tá ali, E pronto, acabou-se. a gente já falou um pouquinho, mas assim, deixa um pouquinho mais claro para a gente o seguinte: toda lei ela é pensada, né, elaborada a partir dos contextos socioculturais de um país, estado, município. E assim, quais foram os fatos, né? Qual o contexto que provocaram assim a criação desse PL? O contexto, eu acho que o contexto é o contexto que nós temos aí dessa expansão, certo, da internet, né? Algo que vem aí desde a década de 90 e que passou aí o século XX, de um século para o outro, e não se tinha dado ainda nenhum tipo de iniciativa nesse sentido de regulamentar, né, as mídias sociais. Então, o contexto é justamente esse, o contexto é o contexto de que muita mentira, muita enrolação, muita dissimulação, né, e isso prejudica o entendimento das pessoas, levando as pessoas a se tornarem mais alienadas ainda do que elas são. De modo que é preciso esse tipo de regulamentação para poder filtrar, para poder minimizar esse nível de alienação das pessoas, para que as pessoas possam exercer o juiz crítico. Por que isso me atinge? Porque eu sempre procurei, independente de regulamentação ou não, por que isso me atinge? Porque eu sempre procurei ter um juízo crítico. Então, não é porque fulano disse, Beltrano disse, Cicrano disse, mas as pessoas são assim. Muitas vezes você pega uma pessoa ali no interior do Piauí, no interior do Maranhão, por exemplo, que até hoje, por exemplo, a gente acabou de falar na Transamazônica, que nunca foi terminada, mas existe gente até hoje que ficou lá e achou bom, certo? O que aconteceu, achou que estava prestando um grande serviço de utilidade ao país, à nossa nação. Você está entendendo? A estrada não terminou, foi praticamente abandonada, muita terra, estrada de terra ali, e você vê que a pessoa morando lá não enricou, não teve nenhuma benesse, está ali e acha que cumpriu a sua missão. Está entendendo como é que é? Então, é um nível de alienação muito grande. Então, o objetivo que eu vejo é minimizar essa alienação, que sempre existiu, na verdade, né? E sempre vai existir também, mas é para minimizar isso, e minimizar não só fazendo com que essa formação não chegue àquela pessoa alienada, como também em termos de punição, para quem está facilitando a disseminação, a propagação dessa informação, tá entendendo? Tô Então, entendendo. eu acho que isso é muito positivo. E, assim, eventualmente, as pessoas
que forem, por exemplo, esses conglomerados, né, de mídia social, que não existem como pessoa, existem como empresas, que frise isso, certo? Então, isso aí que o cara falou, né, porque você não existe como pessoa, existe como empresa, né? Tem seus advogados, que com certeza são advogados que são muito bem pagos, né, para poderem recorrerem de eventuais decisões que eles achem, julguem que foram ali injustas, né? Ou seja, existe lei para isso, né? E estamos chegando ao final, meu brother. Estamos chegando ao final. E eu quero Que que pena, você. meu amigo. O papo é bom, flui, isso É aqui que é a gente papo se animou aqui. para lá de hora, né? Quando a gente começa a aquecer, é papo para lá de hora. E eu queria que você deixasse, assim, algumas orientações para os jovens que querem, né, ou que precisam, né, exercer a sua liberdade de expressão da consciência. Então, quais são as orientações que você deixa para essa molecada aí, para esse jovem que está nesse Brasil aflorado de ideias, para que eles possam expressar, né, desenvolver e expressar, né, a sua liberdade de expressão com consciência? Pensar. E o pensar, como eu acabei no início da nossa, de falar no início da nossa live aqui, é o pensar pelo juízo crítico, pela sua razão autônoma, pensar por si mesmo, né? E não influenciar por fatores externos e alheios a si mesmo. Porque quando você pensa consigo mesmo, você consegue exercer um juízo crítico. Quando você já, de forma pré-determinada, já é simpática a determinada ideologia, você tende a ser levado por ela, seja ela qual for. Então, procure ter um juízo crítico, porque assim você vai conseguir viver melhor, tanto para você, para satisfazer as suas demandas pessoais, né, de satisfação das suas exigências intelectuais, de felicidade, né, e todos esses outros conceitos de virtude que nós temos, como também você vai facilitar a vida dos outros, porque você vai deixar de ser alienado e isso ajuda bastante a humanidade, porque você vai deixar de conversar muita bobrinha, né, muita besteira. Então, vai ajudar bastante. De modo que o conselho que eu dou aqui é que as pessoas procurem pensar por elas mesmas, independente de ideologia, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Pense, meu amigo, pense, pense e pense, porque aí você pensando, você vai estar exercendo o seu melhor livre-arbítrio. Você vai, de fato, estar podendo exercitar a sua liberdade de expressão com tranquilidade e ajudando a humanidade a gente avançar aí com nossos erros e acertos. Show de bola. Valderi, meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter nos presenteado, brilhantado nosso momento, compartilhando um pouco da sua intelectualidade, um pouco do seu carisma, trazendo, né, uma discussão sadia, saborosa, né, e interessante a respeito desse tema, liberdade de expressão e as questões sociopolíticas no Brasil. Assim, foi sensacional. Muitíssimo obrigado mesmo. Não, meu amigo, fique tranquilo que quem agradece aqui sou eu, não é você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de poder ajudar quem quer que esteja nos observando, nos olhando aqui por essa live, viu? E estou sempre aqui à disposição, sempre que você quiser aqui nos convocar, nós estaremos aqui para nos apresentarmos a essa convocação, viu, meu amigo? Então, Ei, assim, é um momento muito precioso, muito bom, muito alegre, muito tranquilo, e se porventura tiver mais, que venham os outros aí para termos outros momentos como esse. com certeza. Meu brother, um Um forte abração, viu, irmão? abraço, meu irmão. E até Fica com Deus. mais, hein? Até mais. Valeu, valeu. Essa foi a live sinistra de hoje. Um oferecimento da Barber House, barbearia, a sua, a minha, a nossa barbearia.
um oferecimento da Gutierrez Pizzaria, a melhor pizza de Parnamirim. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. E lembre-se, dê o seu like, siga nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho, informe para o YouTube por meio dessas ações que nós produzimos um conteúdo de qualidade aqui e deixe seu comentário. Tá? Fala o que você achou daqui, da live, deixa sua sugestão, vá lá no nosso Instagram, tá? E dê mais lá a sua opinião, dê temas de live, para a gente poder estar aqui junto construindo esse momento maravilhoso. Show? Valeu, hein? Um forte abraço e tchau!